Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando, quando o outro que te magoou tanto a vida toda, de repente cai. Cai pelo chão, se espatifa e você então sorri e diz: teve o que mereceu. Nós falamos disso. Quando você tem tanto ódio no seu coração que você se alegra quando aquele então que te feriu se dá mal. Quando você passa pelo processo de um ser evoluído, você então começa a pensar diferente. Você começa a ignorar esse tipo de palavra, esse tipo de vocabulário não existe para você. Porque você não fala, você não pensa, você não sente isso. A partir do momento que quando você não tiver mais esse tipo de pensamento, você está evoluído. Sim, você está tão evoluído que com outras coisas você vai se surpreender. A evolução sua começa por aí, em compreender a dor do inimigo. Quando você passa por isso, você começa a entender que você está amadurecendo. Eu não estou dizendo para você viver no mesmo campo minado que você já viveu. Não isso. Eu estou dizendo que você ora pelo que te fez mal, você não quer perto, mas você não pede pelo mal para ele ou para ela. Você entende que isso só te faz mal. Como eu falei no vídeo passado, é como um espelho. Tudo que você deseja volta para você. É a lei do retorno, nós já falamos sobre isso. Nunca, de maneira nenhuma, de forma alguma, deseje mal a ninguém, porque vem para você. E quando você deseja mal para uma pessoa, essa pessoa está brotada, está entranhada dentro de você. Aí você fala assim: será que se eu matar essa pessoa resolve? Não, aí que ela nasce. Aí que ela nasce dentro de você. Nasce e fica dentro da sua mente e do seu corpo mais do que já ficou. Então, a solução é o entendimento, é o perdão, é o passar, é o sair, é atravessar essa ponte. Essa é a solução. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Acreditem em mim. Passem disso, abandonem isso, procurem ajuda, não tenham ódio das pessoas. Você possa, então, não querê-las perto de você. Sim, porque quanto mais você fica perto de uma pessoa que ela então não evoluiu, que ela então costuma fazer ainda as mesmas coisas que te aborrece, e ela então não aprende, e ela continua então nesse mesmo processo de fazer aquele giro em volta, fazendo sempre as mesmas coisas e querendo cuspir nos próximos que estão próximos. Então você então sai de perto. Sai de perto, mas não deseje o mal, não seja o que nós viemos falando. Cada vez que você deseja o mal para uma pessoa, o mal vem para você. Cada vez então que você está distante, mesmo distante, procura saber informações e se alegra com a dor do outro, você então está grudado um no outro. Sim, ligados por um canal de ódio. A partir do momento que você entende que você tem que deixar para lá, seguir a sua vida com paz, amor e harmonia e perdoar, você segue leve. Por isso que eu disse,
Não precisa estar lá, servindo de pano de chão. Pode então se distanciar. Sim, se distanciar, mas não ficar pensando na pessoa. Não se alegrar com a dor da pessoa. Se distanciar e seguir em frente. E pedir a Deus que a pessoa então compreenda as coisas. É como eu falei, o tico e teco dela é mais lento, por isso o processo dela não te acompanha. Mas não quer dizer que durante o seu processo você também não vai cometer erros. E aí vai ter aquelas pessoas que vai falar assim, não vou perdoar. E aí você vai ficar então tendo alguém também que não te perdoa. Então nós não estamos livres de também cometer erros. Nós não estamos, somos frágeis, estamos num processo. Durante a nossa caminhada, ao passar por aquelas pontes, conforme o vento, conforme as situações, você se balanga, então é a hora que você também pode se perder. Quando as pessoas estão nesse processo, elas se tornam mais frágeis. Se tornam mais frágeis, se tornam mais... Como vou explicar isso para vocês? Mais carente? Não. Se tornam mais fácil de ser enganada? Talvez. Por quê? Porque o seu coração está aberto e aí fica fácil as pessoas quererem tirar proveito desse seu jeito calmo, tranquilo. E aí então você tem que entender que mesmo estando no seu lado zen, as pessoas vão continuar te afetando para então tirar a sua paz. E sempre e todas as vezes é extremamente necessário manter a cautela, manter o silêncio, pensar para depois falar. Deixa chover, deixa fazer os piores barulhos e você fica em silêncio. Depois que tudo se acalmar, aí sim você pode então falar com clareza, com suavidade o seu lado. Porque assim a pessoa vai conseguir ver lá naquela água que se acalmou o que se perdeu lá no fundo. Só assim a gente consegue então falar com o outro, porque o outro se acalmou assim como as águas. Lembra do vídeo que eu falei que as águas estavam balangando e ninguém conseguia encontrar um objeto que caiu? Mesmo as águas sendo transparentes, é isso que acontece quando você quer passar a sua verdade para o outro que está irado, nervoso, estressado ou estressada diante de alguma situação. Ele não ouve ou ela não ouve, ninguém ouve ninguém. Aí só aumenta a fogueira. É como se você estivesse colocando mais uma lenha para queimar na fogueira. Então, se você se acalma, espere que o outro também se acalme, e aí então você vai silenciar, todos vão silenciar e vão ver com clareza as coisas. Essa é uma dica valiosa, que funciona. Quanto mais você oferece lenha, mais o fogo aumenta. Alguém tem que ceder, alguém tem que silenciar se o outro não consegue. Não que você não tenha razão para estar gritando bem alto e fazer com que o outro ouça. Na hora da ira, ninguém ouve ninguém. Então é necessário realmente esperar as coisas se acalmarem para depois você falar ao seu lado com calma. Haja naturalmente durante o dia, como se nada tivesse acontecido. E depois então, no momento que tudo parece tão bom, aí sim você lembra o fato com delicadeza e coloque a seu lado, de uma forma que o outro então, estando calmo,
ele vai ver as suas lágrimas caindo. É assim que tem que ser feito. Eu costumo falar uma frase para as meninas assim: se o outro está nervoso, seja uma lady. Fale com calma, com suavidade, ou silencie. Aí elas falam assim: mas eu não sou uma lady, eu já vou partindo para cima. Tá certo, parte para cima e a briga nunca que vai acabar. Se você quer ser uma vitoriosa ou um vitorioso na sua guerra, ofereça o silêncio. Funciona. É como se o outro brigasse sozinho e perdesse a graça. Então, ter essa educação de respeitar a dor do outro no momento de fúria é muita inteligência. Não é para qualquer um. Ignorar o fato de que você também quer pular na garganta do outro, mas se contém porque acha desnecessário, uma perda de tempo se você fizer isso, é muita inteligência. É uma inteligência que você foi adquirindo com as lutas que você perdeu quando você quis ferir e foi ferida mais ainda ou ferido mais ainda. Então você entende que você tem que ser muito inteligente. Você travou uma guerra desnecessária em alguns tempos e você entende que nada daquelas palavras precisavam ser ditas. E hoje, entendido do assunto, é por isso que eu sempre falo: por mais que você passou por algumas situações na vida, agradeça, seja grato, porque elas te fizeram forte, elas te fizeram mais inteligente. É por isso que falam assim, né? No primeiro relacionamento a gente erra bastante. No segundo, para quem passa por essa situação do segundo, você fica mais brando, mais cauteloso. É isso mesmo. Bem se nós então, né, pudéssemos ser no primeiro já cauteloso ou cautelosa. Não precisaria ter que passar por processo novamente. A questão é que quando você faz a escolha, aí você não aguenta a escolha, não aguenta o processo do outro, o outro não aguenta o seu processo, aí você então parte para um novo processo com uma nova pessoa. E aí, além da carga que você já tinha, mais a carga que você adquiriu. Consegue entender que a carroça nossa só vai se enchendo enquanto a gente não entende que a gente tem que melhorar? Porque não é na primeira briguinha que a gente já vai juntando as canequinhas e separando as escovas. Não! Essa é uma luta que a gente tem que vencer. A luta de entender por que esse professor ou essa professora às vezes é tão rígido conosco. Porque o nosso parceiro, o nosso companheiro de trabalho, quando eles nos chamam a atenção, são professores que estão enxergando lições que não estamos vendo. E nós sempre estamos falando aqui: preste atenção nas pessoas que estão gritando ao seu redor. Quando elas estão falando: fulano não faz isso, Beltrano não faz isso, está errado. Ninguém que te ama de verdade fica perdendo tempo. Quando te ama de verdade, não é perda de tempo. A pessoa está ganhando em querer te ajudar. Ela se sente feliz em te ajudar. Pensa sobre isso. Quantas pessoas estão falando com você? Eu estou realmente, né? Vocês perceberam que já faz uns bons vídeos que nós estamos falando da mesma coisa. Da mesma coisa, até vocês entenderem que tudo que o outro fala tem sentido.
Ou é a pessoa que é ignorante demais, também tem isso. Mas não custa nada dar uma olhadinha para ver se tem alguma razão por detrás. Tem que dar uma olhadinha sim. Não perca tempo achando que a pessoa realmente só quer seu mal. Pode ser que sim, como pode ser que ela está só abrindo seus olhos. Abrindo seus olhos para você saber onde pisa. Para você saber se realmente você está certa ou certo ou vocês estão errados. É muito fácil desistir da luta. É muito fácil. É fácil demais desistir da luta. Mas é ruim mesmo você se sentir um fracassado ou uma fracassada, porque todo relacionamento tem uma base sólida no início. Então por que não usa todo esse amor do início da conquista para manter o relacionamento? E então, após o término, é um fracasso. Sim, fomos fracos porque não fomos fortes o suficiente para entender o que estava acontecendo. Mas você também não precisa ficar sofrendo a vida toda, não é mesmo? Porque tem gente que demora demais para entender as coisas. E nós nem temos tanto tempo assim, né? Isso é tudo de uma pessoa para a outra, muda muito. Então, o que eu falo é apenas pause o seu tempo, avalie a sua vida e tire uma conclusão antes de dar um passo em falso e se arrepender. Porque as cargas só vão aumentando enquanto a gente não aprende as lições. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.